O que é radioatividade? A radioatividade é um fenômeno que resulta da emissão de energia por átomos provocada em decorrência de uma desintegração ou uma instabilidade. Em resumo, é quando o átomo busca a estabilidade. Dessa forma, ele emite uma energia. Uma reação nuclear ela é diferente de uma reação química, pois nas transformações nucleares, o átomo sofre as alterações, e as reações químicas ocorrem na eletrosfera do átomo. Dessa forma, o átomo pode se transformar em outro átomo. Quando isso acontece, ele é considerado um elemento radioativo. Em 1895, o físico alemão Röntgen descobriu o raio-x, que são ondas eletromagnéticas capazes de ultrapassar corpos de pequena densidade e corpos de maior densidade capturar essas ondas. Em 1896, foi criada a teoria da reciprocidade, Poincaré, que nele falava que os mesmos corpos que são capazes de receber essas ondas também são capazes de emitir. Em 1896, o físico francês Becquerel, usando a teoria da reciprocidade, utilizava o sal duplo de potássio e uracilo e expunha ele ao sol, e nele emitia luz. Quando ele guardou esse sal em cima de algumas placas de metal, elas foram incididas por manchas pretas. E nisso ele descobriu que não era a teoria da reciprocidade, questão de receber e emitir a onda, mas sim que alguns elementos podiam emitir por si só essa radiação. Em 1896 e 1903, o casal Curie utilizou e criou alguns elementos, como o rádio e o polônio. O rádio ele tinha 2.000 vezes mais radiação que o urânio, e o polônio 400 vezes mais radioativos que o urânio. Marie Curie e Pierre Curie foram um dos precursores da radiação. São considerados os pais da radioatividade. Em 1895 e 1903, as radiações alfa e beta foram criadas e utilizadas pelo físico Rutherford. Em 1903 foi criada a radiação gama pelo físico francês Villard. A radioatividade é um fenômeno resultante da emissão de energia por átomos que ocorre devido a uma instabilidade do núcleo. Então, ele emite suas partículas, alfa, beta ou gama, para adquirir estabilidade. Vamos começar com as partículas. Primeiramente, temos a partícula alfa, também conhecida como hélio, justamente por ter a mesma massa atômica e número atômico do hélio. Ela é resultante de uma emissão característica de núcleos pesados, ou seja, núcleos que possuem muita massa. Para cada partícula alfa expulsa pelo átomo, ele se transforma em um novo elemento, com uma diminuição da sua massa em 4 e seu número atômico 2. Ou seja, ele perde 2 prótons e 2 nêutrons, que vão formar a partícula alfa. Essa reação é conhecida como a primeira lei da radioatividade. Em outras palavras, a massa atômica, que é o número que fica em cima ao ele emitir uma partícula alfa, o novo elemento criado vai ter vai diminuir a massa em 4, enquanto seu número atômico vai diminuir em 2, ou seja, vai perder 2 prótons e 2 nêutrons. E como o número de cima é o número de massa, então ele vai ficar 2 mais 2, 4, então ele vai perder 4. Um exemplo é o isótopo radioativo urânio, que ao emitir uma partícula alfa forma um elemento tório, ou seja, o urânio possui uma massa atômica de 235, vai passar a ter 231 e o número atômico 92 vai passar a ser 90, formando assim um novo elemento, o tório. Já a partícula beta é uma emissão característica de núcleos com excesso de nêutrons. A massa se mantém a mesma, logo é uma transformação isobárica. Isso ocorre pois um nêutron se desintegra, originando um próton, um elétron e um neutrino. O próton se mantém no núcleo e o elétron é liberado, originando a partícula beta. Ou seja, uma partícula beta nada mais é do que um elétron liberado nessa estabilização do átomo, que possui muitos nêutrons. Então essa vai ser a segunda lei da radioatividade. Um exemplo é o isótopo radioativo carbono 14, que em vez de ter 12 como massa, ele vai ter 14. Ou seja, é um átomo instável e ele vai buscar agora a estabilidade, reduzindo o número de nêutrons. Mas relembrando, o que é esse 14 e esse 6? O 14, que é o número de cima, é o ar, ou seja, é a massa, e é a somatória dos prótons com os nêutrons. E o número de baixo é o número atômico, ou seja, o número de prótons. Então, neste caso do carbono, a gente tem que a somatória dos prótons e nêutrons, ou seja, a massa, é igual a 14, tem 6 prótons. Fazendo uma subtração simples, nós descobrimos que ele tem 8 nêutrons. Então, há desequilíbrio entre prótons e nêutrons. Tem 2 nêutrons a mais do que prótons. Então, o que vai acontecer?
um nêutron ele vai se dividir em próton, elétron e neutrino. Então a gente vai passar a ter 6 prótons, a gente vai passar a ter 7 prótons, e nêutrons vai passar a ter 7 nêutrons. Então a gente vai haver esse equilíbrio de prótons e nêutrons, 7 prótons e 7 nêutrons, somando juntos a massa de 14. E o elétron que sobra é liberado sendo a partícula beta, ou seja, não vai alterar a massa, mas o número atômico ele vai estabilizar e vai ser liberado uma partícula beta. Já os raios gama não são partículas em si, mas um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência, tendo um espectro eletromagnético superior a 10 elevado a 18 Hz, e normalmente é empregado na esterilização de ferramentas cirúrgicas, radiação de alimentos e cirurgias complexas. Ela tem uma alta penetração, ou seja, é uma das partículas mais perigosas. Então, se a gente colocar num grau de classificação, a alfa é a menos penetrativa, ele não consegue ultrapassar nem uma folha de papel, a beta consegue ultrapassar uma folha de papel e a gama consegue ultrapassar a folha de papel e uma placa de metal. Bom, a gente vai começar a falar agora sobre desastres nucleares, começando primeiramente pelo de Fukushima, que ocorreu no Japão em 2011. Foi ocasionado inicialmente por um maremoto de 8,7 de magnitude, o maior do país até agora, que ocasionou o derretimento de 3 dos 6 reatores da usina, causando mais de 18 mil mortes, fora das 3 mil que o governo japonês assume que foi consequências da explosão da usina. Ele é bem famoso e é o mais recente dos que a gente vai falar hoje. Tanto é que é muito comum das professoras de geografia mostrarem pra gente na aula. Inclusive, alô bar. E mais uma curiosidade, o material utilizado no acidente foi o césio, que vocês vão ouvir falar daqui a pouco. Bom, e agora nós vamos falar um pouco sobre o desastre de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986. Foi o maior acidente nuclear da história já registrado. Essa tragédia ocorreu na cidade de Pripyat, cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, atual território da Ucrânia. Matou de milhares de pessoas e contribuiu para apressar até mesmo o fim da União Soviética. No entanto, foi estimado que ao menos 28 pessoas morreram de imediato e mais de 100 ficaram feridas no momento do acidente, e algumas outras centenas foram diagnosticadas com outros tipos de doenças devido à radiação exposta. Segundo o Comitê Científico da ONU sobre efeitos da radiação atômica, mais de 6 mil bebês e crianças e adolescentes desenvolveram câncer com a exposição à radiação de Chernobyl. Bom, e para evitar novos casos, o governo soviético transferiu 120 mil pessoas nas primeiras horas após o desastre e mais de 240 mil nos anos seguintes. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para 3 países: a Ucrânia, principalmente, Bielorrússia e a Rússia, todas as 3 antigas repúblicas da União Soviética. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da própria União Soviética. Isso ocorreu porque houve impactos econômicos pesadíssimos sobre a União Soviética. Bom, esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado de uma falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens no protocolo de segurança. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Na sequência, um incêndio no reator iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos, até que se torne segura para a habitação humana. Apesar disso, existem evidências que apontam que algumas pessoas voltaram a morar na chamada zona de exclusão. O acidente radiológico com Césio-137 ocorreu na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. A exposição ao Césio-137 teve início em setembro de 1987, quando um aparelho radiológico abandonado do Instituto Goiano de Radiologia foi rompido. A cápsula contendo o elemento radioativo foi vendida a um ferro velho, o que fez com que ela transitasse na mão de diversas pessoas. As peças foram vendidas no dia 18 de setembro de 1987, e o dono do ferro velho, chamado Devai, percebeu à noite um brilho azul fascinante que vinha daquela cápsula. A partir daí, Devai começou a fazer circular, entre parentes, amigos e vizinhos, a cápsula que emanava o lindo brilho azul. Mas os moradores daquela região não sabiam que a substância ali manipulada era altamente perigosa. As partículas de césio começaram a se espalhar pela ação do vento, contaminando solos, plantas e animais. As pessoas que tiveram contato com o elemento começaram a se tornar fontes irradiadoras, contaminando hospitais e outros locais que frequentavam. Funcionários da vigilância sanitária acessaram o local para observar o material misterioso, e os níveis de radiação eram tão altos que o aparelho atingiu o limite de sua escala.
Após a identificação da amostra radioativa pelas autoridades, os afetados foram submetidos a rígidos protocolos de tratamento. Centenas de locais necessitavam de desinfectação e uma nova cidade teve que ser criada para alojar os rejeitos. Esse se trata do maior acidente radiológico do mundo, com dados oficiais apontando 4 mortes.